Estamos começando mais um programa Som do Monte. É uma alegria imensa estar aqui com você, estar aqui com a sua família, entrar na sua casa pela TV Canção Nova ou através do meu canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Esse programa, ele vai alimentar a sua espiritualidade. Estamos meditando livros de José Maria Escrivá, livros de pensamentos de José Maria Escrivá, que vão nos dando sabedoria. Então, convido você a ficar até o final conosco. Você que quer adquirir os livros, basta você procurá-los, os 3, Caminho, Suco e Forja, pela loja Mensageiros ou pela loja Canção Nova, tá bom? Minha gente, nós estamos na página 159, no parágrafo 463. A oração transcorrerá uma vezes de modo discursivo, ou seja, muitas vezes você vai rezar falando com Deus, outras talvez poucas cheias de fervor, muitas vezes você vai rezar com muito fervor, sabe? Aquela oração bastante fervorosa, e talvez muitas seca. Sabe aquela oração em que você parece que não está rezando nada? Você está seco. Você não tem nenhum sentimento, você não tem nenhuma vontade. E José Maria Escrivá está dizendo, muitas vezes você vai rezar assim. Mas o que importa é que tu, com a ajuda de Deus, não desanimes. Isso é o que importa. Pensa na sentinela que está de guarda. Não sabe se o rei ou o chefe de estado se encontra no palácio. Não está informado do que faz e, na maioria dos casos, essa personagem não sabe quem lhe monta a guarda. Nada disso acontece com o nosso Deus. Ele vive onde quer que vivas, ocupa-se de ti, conhece-te e conhece os teus pensamentos mais íntimos. Não abandones a guarda da oração. Então que você nunca abandone a oração porque está sentindo, estou sentindo ou não estou sentindo, eu estou me sentindo seco, não importa, não desanime nunca. Você tem que entender que você precisa rezar. Gente, a oração é muitas vezes igual comida. Muitas vezes você vai comer com vontade, não é verdade? Sabe aquela comida que você come com vontade? Você estava com fome, é a comida certa, no dia certo, você come com vontade. Vai ter dias que você come e é gostoso, beleza, mas nada demais. Mas ainda você está com fome, você tem um certo prazer, mas não é aquela coisa. Agora vai ter momentos onde você não tem vontade de comer. Isso acontece principalmente quando você está doente. Você não tem vontade de comer, mas não importa, você vai precisar comer, porque se você não comer, você desmaia, você morre, você vai ficar mais doente ainda. Veja, comer é saúde. Então a oração, ela é o mesmo processo. Então tem horas que você vai rezar com muito fervor, você está com muita vontade de orar e você sente prazer naquilo. Outras horas você vai rezar e é gostoso rezar. Não é aquele prazer imenso, não é aquele fervor em todo, mas é bom rezar. Agora vai ter momentos que você não vai ter vontade de rezar. Mas igual o alimento que você tem que comer mesmo sem vontade, a oração você reza mesmo sem vontade. Parágrafo 464. Olha que conjunto de razões sem razão. Te apresenta o inimigo para que abandones a oração. Falta-me tempo. Quando estás perdendo continuamente, isto não é para mim, eu tenho o coração seco. Gente, olha que interessante, vou reler de novo. Olha que conjunto de razões sem razão. Te apresenta o inimigo para que abandones a oração. Então você fala assim, eu não tenho tempo para orar. Quando o estás perdendo continuamente. Ou seja,
Eu não tenho tempo para orar, mas vive no celular. Eu não tenho tempo para orar, mas faz todas as outras coisas. Isto não é para mim, eu tenho o coração seco. Então, esse negócio de oração não é para mim. A oração não é problema de falar ou de sentir, mas de amar. Olha que coisa linda. Aqui está uma coisa importante para você. A oração não é problema de falar ou de sentir. Então, a oração não tem a ver com sentimento, minha gente. A oração tem a ver com amor. Porque aqui nós chegamos à definição melhor do que a oração. Oração é um relacionamento de amor. Então, como eu quero me relacionar com aquele que eu amo, eu rezo. E ama-se quando se faz o esforço de tentar dizer alguma coisa ao Senhor, ainda que não se diga nada. Ainda que na oração você fique em silêncio, não importa. O importante é que você ame. 465. 1 minuto de reza intensa, isso basta. Assim dizia um que nunca rezava. Compreenderia um apaixonado que bastasse completar intensamente durante 1 minuto a pessoa amada. Você vê, né? Gente, é incrível. A pessoa, quando ela não quer, ela dá desculpa. A pessoa, quando ela não quer, ela dá desculpa. Então, tem gente que vai dizer, não, mas 1 minuto que eu reze bem feito já é suficiente. Tem gente que fala assim, uma Ave Maria bem rezada é melhor do que rezar um rosário. Veja, aí José Maria Escrivá está falando, quando você ama uma pessoa, então você está apaixonado por sua namorada, pelo seu namorado, então 1 minuto com ela também tá bom, né? 1 minutinho tá bom? 1 minutinho bem vivido já está de bom tamanho. Os apaixonados dirão, não, 1 minuto é pouco. Precisamos ficar juntos um dia, precisamos ficar juntos um final de semana. E depois, se esse amor vai crescendo, vamos nos casar, nós vamos morar juntos. Então, esse negócio de que oração, 1 minuto bem rezado já tá bom, não cai nessa não. Isso daí é a artimanha do demônio para você rezar pouco. Onde já se viu 1 minuto de reza, tá bom. É claro que oração, qualquer tempo é válido, mas a desculpa de 1 minuto de reza tá bom para não rezar o resto, isso não tá bom não. (466) Este ideal de combater e vencer as batalhas de Cristo só se tornará realidade pela oração e pelo sacrifício, pela fé e pelo amor. Pois então, vamos orar e crer e sofrer e amar. Orar, crer, sofrer e amar. 467. A mortificação é a ponte levadiça que nos permite entrar no castelo da oração. Olha que bonito. Então, se você quiser entrar no castelo da oração, você vai precisar de mortificação. Gente, não tem jeito. Para ter uma vida de oração, vai ter que ter uma vida mortificada. Por quê? Porque a tua carne não quer rezar. É por causa disso. Ei, essa carninha aqui, eu gosto de descanso. Ela gosta de prazer. E a oração é trabalho. Essa carne aqui ela gosta do que é visível. E a oração trata de coisas invisíveis. Então, para rezar vai ter que se mortificar. Não tem jeito. Não tem jeito. É por isso que muita gente não reza, minha gente. Se rezar fosse fácil, todo mundo rezava. Rezar é sempre bom, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo rezava. Então, como precisa de mortificação, então muita gente não reza. 468. Não desfaleças.
Por mais indigna que seja a pessoa, por mais imperfeita que venha a ser a sua oração, se esta se eleva com humildade e perseverança, Deus a escuta sempre. Eu vou só repetir. Não desfaleças, por mais indigna que seja a pessoa, por mais imperfeita que venha a ser a sua oração, se esta se eleva com humildade e perseverança, Deus escuta sempre. Então, às vezes, a pessoa que você está rezando, ela não é digna desta oração, mas Deus está escutando. Às vezes, a tua oração não é perfeita, mas Deus está escutando sempre. Gente, oração Deus sempre escuta. 469. Senhor, eu não mereço que me escutes, porque sou mau. Rezo uma alma penitente. E acrescentava, agora escuta-me, porque tu és bom. Olha que bonito, né? Eu não mereço que o Senhor me escute, porque eu sou mau. Mas o Senhor me escuta porque o Senhor é bom. Então, se dependesse só de nós, minha gente, Deus não iria nos escutar. Porque nós somos maus. Mas, porque Ele é bom, Ele sempre vai escutar você. Tem aquela passagem, né? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. (470) O Senhor, depois de enviar os seus discípulos a pregar, reúne-os quando voltam e convida-os a ir com ele a um lugar solitário para descansar. Que coisas não lhe perguntaria e contaria Jesus? Pois bem, o Evangelho continua a ser atual. 471 Entendendo-te perfeitamente quando me escreves a respeito do teu apostolado, vou fazer 3 horas de oração com a física. Será um bombardeio para que caia outra posição que se acha do outro lado da mesa da biblioteca e que o Senhor já conheceu quando esteve aqui. Lembro-me da tua alegria enquanto me ouvias dizer que entre a oração e o trabalho não deve haver solução de continuidade. 472 Comunhão dos Santos. Bem a experimentou aquele jovem engenheiro quando afirmava: Padre, em tal dia, a tal hora, o Senhor estava rezando por mim. Esta é e será a primeira ajuda fundamental que temos de prestar às almas, a oração. 473 Habitua-te a rezar orações vocais pela manhã, ao vestir-te com as crianças, e terás mais presença de Deus depois, ao longo da jornada. 474 Para os que empregam como arma a inteligência e o estudo, o terço é eficacíssimo. Porque ao implorarem assim a Nossa Senhora, essa aparente monotonia de crianças com sua mãe vai destruindo neles todo o germe de vanglória e de orgulho. Olha que bonito, o terço é uma belíssima oração para destruir o nosso orgulho. É verdade ou não é? Porque tem gente que acha que oração é fazer a sua oração bonita, né? Palavras bonitas, aquela coisa toda. Então preste atenção, tem muita gente que prefere fazer a sua oração, né? As suas palavras. Olha que oração bonita que eu estou fazendo para Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, tem muita oração que na verdade a gente enche a pessoa de orgulho. Porque fiz uma oração tão bonita, que agora Deus está orgulhoso de mim. O terço é uma oração dos humildes. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria. Parece que é uma oração de alguém que não sabe rezar. E por isso que também ela é tão eficaz. Porque através dela você não tem oportunidade de mostrar a sua soberba. Porque às vezes, quando as palavras, a gente pode falar o que a gente quer na oração,
Muitas vezes nós revelamos a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Estilo aquele fariseu do evangelho. Eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como estes, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como estas pessoas. Deus nos deu um tercinho na mão para nos ensinar uma oração humilde. Ave Maria, Santa Maria, enquanto você reza, vai meditando a vida de Cristo, pronto. Que grande ensinamento. Estamos meditando o livro Suco de José Maria Escrivá. Estamos na página 162, no parágrafo 474. Ou melhor, 475. Virgem Imaculada, bem sei que sou um pobre miserável que não faço mais do que aumentar todos os dias o número dos meus pecados. Disseste-me outro dia que falavas assim com a nossa mãe, e aconselhei-te com plena segurança que rezasses o terço. Bendita a monotonia de Ave Marias que purifica a monotonia dos teus pecados. Olha que interessante. Muita gente vai dizer assim, o terço é sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma Ave Maria, é sempre as mesmas coisas, é muito repetitivo. E de fato é. O terço é monótono, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma Ave Maria, é sempre a mesma oração. Mas olha que bonito, bendita monotonia de Ave Marias que purifica a monotonia dos teus pecados. Ou seja, assim como você repete a Ave Maria, tem muitas vezes que na nossa vida a gente repete os nossos pecados. Eu sempre confesso a mesma coisa. Toda vez que eu vou lá no confessionário é a mesma coisa. Eu sou guloso, pequei com a gula. Toda vez que eu vou lá no confessionário, menti. Então José Maria Escrivá está dizendo, o terço pode ajudar você a vencer aqueles pecados que você não consegue deixar. Muito profundo esse pensamento. 476. Uma triste forma de não rezar o terço. Deixá-lo para o fim do dia. Olha que interessante, né? Muita gente diz, eu não consigo rezar o terço, porque você deixa lá para o fim do dia. Para quem quer rezar o terço todo dia, e eu aconselho você a rezar o terço todo dia, não o deixe para o final do dia. A hora de deitar-se, recita-se pelo menos de má maneira e sem meditar os mistérios. O que pode acontecer lá na frente? Lá na frente você vai estar cansado, você vai rezar de qualquer jeito, vai dormir na hora do terço, ou às vezes vai dormir sem rezar. Por isso, qual é o conselho? Não deixe para o final do dia. Por que não começar o dia? Ao longo do dia, mas cuidado, é perigoso deixar o terço para o final do dia. É uma oração repetitiva, é uma oração que exige também um certo esforço. Se você deixa para o último dia, para o último momento do dia, você pode não dar conta. Quantas vezes isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Assim, dificilmente se evita a rotina que afoga a verdadeira piedade, a única piedade. Então, um grande conselho. Uma triste forma de não rezar o terço é deixá-lo para o final do dia. 477. Não se pronuncia o terço somente com os lábios, mastigando uma após outra as Ave-Marias. Assim muitíssimas as beatas e os beatos. Assim mucitam as beatas e os beatos. Para um cristão, a oração vocal há de enraizar-se no coração, de modo que, durante a recitação do terço, a mente possa adentrar-se na contemplação de cada um dos mistérios. Gente, aqui José Maria Escrivá está ensinando a pessoa a rezar terço, né? Ó, já vieram 4 pensamentos, se eu não me engano, de 3 a 4 pensamentos, explicando sobre o terço, a beleza do terço. Isso aqui é muito importante, né? O terço, vou pegar aqui, até aqui o meu, o terço, o importante dele não é rezar só com os lábios.
A força do terço não está só na oração vocal. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Pai Nosso, glória ao Pai. Não. A força do terço está na meditação. Primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anjo Gabriel visitando Nossa Senhora, anunciando a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Então, enquanto você reza as 10 Ave-Marias, você pensa nisso. Segundo mistério, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Enquanto você reza as 10 Ave-Marias, você pensa em Nossa Senhora visitando Isabel. E tudo o que aconteceu naquela cena, o jeito que Isabel acolhe Maria, as palavras, e o que Deus vai te falando. À medida que você vai meditando isso, Deus vai te falando outras coisas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, José Maria Escrivá está te ensinando que terço é meditação. Por isso que vale a pena. Vale a pena. Não é uma oração só repetitiva. Ela é uma oração meditativa. Eu costumo dizer que as Ave-Marias é um fundo musical para a meditação, que é o mais importante que está acontecendo na sua mente e no seu coração. 478. Sempre adias o terço para depois e acabas por omiti-lo por causa do sono. Então, quantos de nós perdemos de rezar o terço por causa do sono? Porque sempre é para depois, sempre para depois, sempre para depois. E depois com sono é difícil rezar o terço. Se não dispões de outros momentos, reza-o pela rua e sem que ninguém o note. Então, dá para você rezar na rua. Dá para você rezar no carro. E outra, dá para rezar sem ninguém ver que você está rezando. Dá para você rezar com os dedos. Dá para você rezar com aquele tercinho que fica entre os dedos aqui, muita gente gosta. Dá para rezar de qualquer jeito. Isto te ajudará também a ter a presença de Deus. Então olha que bonito. O terço ajuda você a se manter na presença de Deus. José Maria Escrivá rezava o terço, o Papa João Paulo II rezava o terço, o Padre Pio de Pietrelcina rezava o terço, muitos santos rezaram o terço. 479. Reze por mim. Pedi-lhe como faço sempre, e respondeu-me espantado, mas está-lhe acontecendo alguma coisa? Tive de esclarecer-lhe que a todos nos acontece alguma coisa em qualquer instante. E acrescentei-lhe que quando falta a oração, se pesam e pesam mais as coisas. Veja, a gente precisa de oração a toda hora. A oração não é só para quando está acontecendo algo grave. Veja, você reza por mim, porque está acontecendo alguma coisa, como se a oração só tem que acontecer quando está acontecendo algo grave. Não, a oração é para toda hora. E olha que bonito, a oração é para que as coisas pesem menos. A oração é para que eu possa me unir a Deus. A oração não é só para quando está acontecendo algo grave, como acontece com muita gente. Tem gente que só reza quando a coisa está muito grave. Tem gente que só reza quando a coisa está muito feia. 480. Renova durante o dia os teus atos de contrição. Olha que se ofende a Jesus sem parar e infelizmente não desagravam a esse mesmo ritmo. Por isso, venho repetindo desde sempre os atos de contrição. Quantos mais, melhor. Serve-me tu de eco com a tua vida e com os teus conselhos. Durante todo o dia, você vai fazendo atos de contrição, pedindo perdão a Deus. A gente precisa renovar isso constantemente. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão. Quando você reza o terço, a gente sempre pede, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Veja, durante todo o dia é bom a gente fazer estes atos de perdão. 481. Como enamora a cena da Anunciação? Maria, quantas vezes temos meditado nisso?
estás recolhida em oração. Aplica os seus 5 sentidos e todas as suas potências na conversa com Deus. Na oração conhece a vontade divina e com a oração converte-a em vida da sua vida. Não esqueças o exemplo de Nossa Senhora. Gente, o programa de hoje foi maravilhoso. Que alegria estar aqui com você. Eu espero você na semana que vem, se Deus quiser. Toda semana estamos aqui. Que Deus te abençoe e que agora você coloque todos esses conselhos em prática. Principalmente hoje, o do Santo Terço, que foi tão falado hoje. E nós aqui rezamos juntos, né? O terço diariamente. Então, toda sexta-feira, quero já te fazer esse convite, né? Toda sexta-feira rezamos o rosário juntos às 4 horas da manhã, nas minhas redes sociais, pela TV Canção Nova. Eu espero sempre por você. Precisamos rezar, vamos rezar, nunca vamos deixar de rezar, porque a oração faz toda a diferença. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.